Fala, meus amigos, tudo bem? Espero que sim. Aqui é o Everton mais uma vez. Tô aqui com esses fones doidos aqui para ajudar aqui também no áudio, tudo para mim estar ouvindo. Uma das coisas que eu gostaria de falar com vocês, como eu prometi aí no culto de domingo, eu falei com a igreja. Eu queria falar um pouco sobre o Evangelho da Graça e o Evangelho do Reino. Parece que aonde que veio esse assunto no domingo, né? Nós estávamos falando lá sobre o que a palavra de Deus fala quando diz que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós ouvimos falar de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, a principal coisa que vem na nossa cabeça é reino de Deus. O que é? Reino de Deus é a salvação eterna. É você, de alguma forma, buscar em primeiro lugar ser salvo e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ok, só que quando nós entendemos que quando está falando sobre reino de Deus e a sua justiça, não está falando sobre salvação, mas está falando sobre o governo de Cristo na terra, o governo de Deus, o reino de Deus. Quando Jesus ele vem, ele traz uma máxima. Jesus ele foi a pessoa e ele é a pessoa que mais falou sobre reino de Deus na Bíblia. Ele veio com essa história, ele veio com essa conversa, ele veio com essa ideia de falar, olha, o reino de Deus chegou, o reino de Deus chegou. E aí eu quero que vocês entendam que existe uma grande diferença entre Evangelho da Graça e Evangelho do Reino. Embora os dois sejam evangelhos, um complementa o outro. Então nós vemos que existe três tônicas ou três posicionamentos claros sobre o Evangelho. O Evangelho é um, mas ele se divide em três. E aí eu quero que você entenda uma questão do Evangelho da Graça e uma questão do Evangelho do Reino. O Evangelho da Graça é Deus, Pai, ele veio e se entregou na cruz por você. Ele deu a vida por você para que você pudesse viver. Beleza. Aquele que crê no Senhor Jesus será salvo. Aquele que não crê, a Bíblia fala que está condenado. Ok? O que é Evangelho da Graça? Eu costumo dizer que o Evangelho da Graça é o início. Evangelho da Graça é o começo de tudo. Aonde que começa? Quando eu aceito a Jesus como Senhor e eu passo a crer nele. Ali começou a salvação. A salvação não vai acontecer quando eu morrer. Ah, eu estou lutando, então aceitei, agora eu vou ser salvo. Não. A salvação começou ali. Eu posso perder a salvação? Pode. Se você fazer o quê? O que me faz perder minha salvação? Deixar de crer em Jesus. O que define se eu deixei de crer em Jesus? É quando eu, de alguma forma, cometi um pecado somente? Não. É quando você parou, de alguma forma, de viver aquilo que engloba agora naquilo que nós chamamos de reino de Deus. O que é reino de Deus? Reino de Deus é viver um estilo de vida baseado naquilo que o reino de Deus representa. Jesus, ele passa, Mateus capítulo 5, 6 e 7. Jesus, ele fala sobre o Sermão da Montanha. Ele bate muito na questão do Sermão da Montanha. O que é isso? Ali ele está falando, olha, o que foi dito? Não matarás. O que foi dito? Não cobiçarás. E aí começa a entrar toda aquela ideia. E aí ele vai trazendo uma ideia do que é normal, o que foi imposto desde o princípio pela lei. E depois ele vem trazendo uma outra diretriz. Ou seja, para ficar claro uma coisa. A Bíblia fala que antigamente, quando eu era pego em adultério, eu cometia adultério. Então eu adulterava quando? Quando de alguma forma eu caísse com uma mulher que não era minha, ou de alguma forma acontecesse isso. Então aquele que era pego em adultério, ele era condenado. Mas quando não se fala de reino de Deus, Jesus fala, aquele que olhar, aí o bicho pega. Aquele que somente olhar e em teu coração desejar, já cometeu adultério. Então eu não preciso necessariamente ser pego. O fato de eu olhar, o fato de eu cobiçar, eu já estou em adultério. Então, qual é a diretriz que nós precisamos entender sobre o reino de Deus? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Jesus ele está falando sobre você buscar em primeiro lugar a forma de viver, que é baseado naquilo que ele traz, naquilo que ele ensinou, o reino de Deus. Como que o reino de Deus funciona? E você vai se posicionar e começar a viver segundo a sua justiça. Então a base do que nós trazemos aqui agora nesse vídeo que eu quero trazer é Evangelho da Graça é o início. Quando acontece o Evangelho da Graça? Ele vai até o momento que eu aceitei Jesus.
e o reconheci. A partir do momento que eu aceitei Jesus e eu me posicionei como alguém que crê em Jesus, eu já não vivo mais baseado no Evangelho da Graça, eu tenho que viver baseado no Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino é o estilo de vida que alguém adota a partir do momento que ele aceitou Jesus como Senhor e ele diz que crê em Jesus. Porque falar que crê é uma coisa. Como que eu sei se alguém crê? Quando ele vive segundo a doutrina do reino, segundo aquilo que a doutrina, que a palavra de Deus diz que tem que viver. E quando eu falo doutrina, eu não estou falando de roupa, eu não estou falando de vestido social, não. Eu estou falando sobre uma conduta de caráter e moral que você adota por simplesmente fazer parte do reino. Eu creio em Jesus. Jesus, ele tem uma forma de viver. Ele tem um caráter, ele expressa algo que é diferente do sistema do mundo. Ao invés de eu desejar o mal para o próximo, eu tenho que amar ele. Ao invés de eu fazer somente o que eu tenho que fazer como obrigação, não, eu tenho que exceder. Então, o que nós entendemos sobre evangelho do reino, buscar em primeiro lugar o reino, não é buscar em primeiro lugar a salvação, porque salvação você tem pela fé. Salvação é graça, é de graça, foi dado pela fé. Agora, reino, você conquista a força, porque reino é você acordar todo dia, carregar a sua cruz e carregar. É negar a si mesmo e carregar a sua cruz. Então, o que eu quero trazer sobre isso? Existe uma forma de viver que não é baseada somente em fé, mas é baseado numa conduta de fé, num estilo de vida aonde nós temos que adotar Cristo e o que ele nos ensinou, o que ele pregou, como a base para toda a nossa vida. Não é mais viver segundo aquilo que eu acho, mas é viver segundo aquilo que ele acha. E em cima disso, eu queria trazer algumas coisas aqui que tem mexido muito comigo esses dias, até como uma nova fase que nós estamos vivendo aí com a igreja. Para ficar claro aqui, eu peguei algumas bases aqui, até anotei, que diz assim, ó, para ficar claro, as ênfases de cada evangelho, tá? Evangelho da graça tem a ver com salvação. Então, pela graça sois salvos. É isso que nós aprendemos aí, tá bom? Só que aí, qual é a ênfase? Perdão dos pecados, salvação eterna e justificativa pela fé. Não é por obras, é pela fé. Não é simplesmente por aquilo que você faz, é pela fé. Isso é evangelho da graça, beleza? O foco, o que Jesus fez por nós, morte e ressurreição de Cristo, acesso ao Pai sem merecimento e vida eterna como presente. Não é pago, é de graça. Evangelho da graça é de graça. E pela graça sois salvos, e ponto. Isso gerou em nós um novo nascimento, identidade com o Filho e reconciliação com Deus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8. Beleza? Evangelho do Reino, transformação e governo. Aqui começa a história. Aqui começa uma base. E eu quero construir algo com vocês aqui a partir desse evangelho aqui. Por quê? Qual que é a ênfase do Evangelho do Reino? Tá? Para ficar bem claro aí para você. A ênfase é, o reino de Deus é aqui e agora. Eu não vou viver o reino de Deus. Eu não vou morrer e vou para o reino. Não, irmão. Eu vivo o reino hoje. É o agora. Eu já estou vivendo o reino de Deus. Quando? Quando eu aceitei Jesus. Quando que eu começo a viver esse evangelho? Quando que eu começo a realmente viver essa vida extraordinária? A partir do momento que eu aceitei, eu recebi o passe livre para o reino. O véu se rasgou e eu pude entrar no Santo dos Santos. Agora eu sou um cidadão do reino de Deus. Isso é uma base que você precisa entender. A maioria da igreja está buscando salvação. Eu estou buscando ser salvo. Quanto na verdade você não tem que buscar ser salvo. Você precisa buscar viver o reino. Porque salvação você tem pela fé, não é o que você faz. Não é pela sua obrigação, não é simplesmente porque você é bom. Cara, ninguém é bom. Eu não sou bom, você não é bom, ninguém é bom. Tá todo mundo aqui caminhando para que a gente se torne a imagem e a semelhança. Não só a imagem, mas também a semelhança de Cristo. Então, ninguém é bom. Tira isso da sua cabeça. Se você acha que você é bom e se você tem alguma coisa porque você fez algo e mereceu isso, cara, eu não mereço. A graça é de graça, eu não mereço. Agora, o evangelho do reino já não é mais Deus que faz, sou eu que faço com Deus. Aonde que entra a ideia do reino? O reino de Deus é aqui agora. O governo de Deus sobre a vida. Não é o governo de Deus
sobre a morte, mas é o governo de Deus sobre a vida. A minha vida agora tem que ser pautada nos princípios do reino e não na minha própria ideia, não na minha própria vocação. É aqui onde a maioria tropeça, irmão, porque nós paramos no evangelho da graça e eu vejo muita gente na igreja hoje que tá passando a vida inteira buscando salvação, quando na verdade a salvação já é sua, cara, a partir do momento que você crê. Agora, você precisa trabalhar essa vida com Deus, você precisa trabalhar o governo de Deus. O porquê que você está aqui? Submissão, maturidade e missão, são 3 pilares. Eu preciso me submeter, negar a mim mesmo e carregar minha cruz, é o que Cristo ensina. Eu preciso maturidade, eu preciso amadurecer, eu preciso adquirir. Qual que é o princípio da maturidade? O princípio da maturidade, a base principal de maturidade é responsabilidade. Você tem responsabilidade agora sobre aquilo que você vive. Isso é maduro. Tem muita gente colocando a culpa da vida dela no diabo, colocando a culpa da vida dela em Deus. Cara, você é responsável, é isso que você precisa entender. A partir do momento que você enxerga o reino de Deus, a máxima, na minha opinião, sobre reino de Deus é: você começa a se submeter, não é mais a sua vontade. Você consegue viver maturidade. O que é maturidade? Eu sou responsável pela minha vida. Se eu pequei, a culpa é minha. Se eu, de alguma forma, errei, se eu tô colhendo alguma coisa, a culpa é minha. Não é responsabilidade de mais ninguém, é minha. A autorresponsabilidade é o que vem. E uma das coisas que mais fortes que o reino de Deus ele começa a causar nas pessoas é um senso de missão. Eu tenho uma missão, cara. Não é mais só sobreviver. Eu vejo o crente falando assim, ó: ah, vem Senhor Jesus, vem logo porque eu não aguento mais viver nessa vida. Cara, uma pessoa que tá com essa mentalidade de que Jesus tem que voltar porque ele já não aguenta mais viver na vida, na terra, é porque ele não sabe da sua missão, ele não sabe do seu propósito. Porque quando eu tenho um propósito, cara, por mais que eu queira que Jesus venha e eu vou me encontrar com ele, glória a Deus com isso, cara, eu não quero ir embora só porque eu tenho problemas. Não. Eu tô aqui para resolver problema, eu tô aqui para resolver problema dos outros também, porque eu vou virar o maior problema pro reino das trevas, irmão. Porque eu vou destravar todo mundo que eu puder destravar. Eu tenho uma missão, a minha missão é destravar a gente. E ponto, eu não vou ficar esperando Jesus voltar porque, vem Jesus porque eu não aguento mais essa vida, não, irmão. Eu quero que ele volte, amém, eu quero que ele venha, glória a Deus, mas por favor, Jesus, me deixa eu cumprir minha missão. É isso que nós precisamos bater. Um senso de missão vem quando você enxerga o reino. Enquanto você não enxerga o reino, você vive com uma mentalidade escapista. Jesus, vem que eu tenho que ir embora. Vem porque eu não aguento mais. Não vejo a hora de Jesus vir porque o mundo tá ruim. Mas quando você tem uma mentalidade de reino, você fala, cara, existe muita gente que ainda não conhece o evangelho e eu preciso fazer alguma coisa. Existe muita coisa que eu posso fazer ainda com a minha vida, com os meus dons, com os meus talentos. Então me usa. É a diferença entre você ser autorresponsável e você ser escapista. Então a maioria da igreja é escapista, isso é esperando sair. Jesus, volta logo porque eu não aguento mais. O evangelho do reino gera em você uma responsabilidade. Fala, cara, eu preciso submeter essa terra a se curvar diante de Deus. Eu quero levar pessoas a Cristo. Então essa é a base. O foco do reino de Deus é o que Jesus quer fazer através de você. Não é o que ele fez em você, mas é o que ele está fazendo através de você. Esse é o foco do evangelho do reino, tá? Discipulado, transformação e cultura do reino. Cara, existe uma cultura do céu que precisa ser estabelecida sobre nós. Então, busque essa cultura. Busque entender quem você é. Busque entender o que Deus quer fazer através de você. Não só em você. Beleza? E justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aleluia! Romanos capítulo 14 e 17. O resultado do evangelho do reino em nós, tá? Vida de obediência é o que o reino de Deus propõe. Você só é obediente quando você está vivendo o reino, irmão. Fora isso, você não obedece nada. Frutificação e influência. Você se torna um influenciador. As pessoas que se colam perto de você, você influencia, porque o reino de Deus é contagiante, irmão. É contagiante. Só não ama Jesus quem não conhece. E só não conhece porque está faltando você se posicionar como um cidadão do reino, para apontar o que é reino de Deus, ao invés de fugir da responsabilidade. Beleza? E manifestar o reino na terra. Ou seja, quando Jesus ele ora, em Mateus capítulo 4, versículo 17, ele fala, arrependei-vos, pois, porque está próximo o reino de Deus, o reino dos céus. E quando nós vemos a oração principal aí que nós conhecemos é, Pai nosso que estais no céu, santificado
seja o teu nome. Venha a nós, não é eu ir lá, não é escapista, não é eu sair, mas é o reino vir. Então, enquanto muitos estão orando para que nós venhamos a estar lá, Jesus me leva porque eu quero ir, eu estou clamando, Jesus vem porque eu quero que o reino venha. Na minha vida e na vida das pessoas ao meu redor. Beleza? Então, evangelho da graça é de graça. Evangelho do reino, você é responsável. E custa tudo. Custa você abrir mão da sua vida, custa você abrir mão do seu orgulho, custa você abrir mão de tudo aquilo que te atrapalha. Então, viva o evangelho do reino de Deus. A diferença entre o evangelho da graça e o evangelho do reino é: o evangelho da graça te salva. O evangelho do reino te transforma e te envia. Então, evangelho da graça, ele salva você. Eu aceitei Jesus e ele vai me salvar. Glória a Deus. Agora, aceitei Jesus. Pronto, e agora? Acabou? Eu vou ficar o resto da vida levantando a mão e falando Maranata? Não, irmão. O evangelho do reino, ele te transforma, ele muda a sua mentalidade, ele te posiciona para você virar um cidadão do reino de fato e ele te envia como uma missão. Então, missão e transformação só acontece com o evangelho do reino, não acontece com o evangelho da graça. Beleza?